Boa noite. É um privilégio de nós estarmos nessa noite cantando que músicas, cara, que músicas. Se você não refletiu como foi a sugestão do dirigente, perdeu uma grande oportunidade para refletir acerca do amor de Deus, da sua misericórdia para conosco nesse momento. Nós vivemos um momento de Páscoa. Em todo lugar que nós chegamos existe ali os símbolos da Páscoa, né? Você vai no supermercado, falta bater a cabeça em cima daqueles símbolos. Aliás, a cabeça é ovo pendurado para todo canto, que simboliza a Páscoa. Isso aí, coelhinho, pezinhos, joguinhos, tudo que faz lembrar esse momento que nós vivemos hoje, e às vezes, muitas vezes, na verdade, sem saber exatamente por que fazemos isso. Sem saber exatamente a razão. A gente vê cruzes, que é outro símbolo, que a gente vê em todos os lugares, essas coisas, sem ter a menor ideia que essa história começou alguns anos atrás. Quando Deus estava tirando um povo, libertando da escravidão, de uma vida terrível, que simboliza a sua vida hoje. Nós vivemos a Páscoa para essa liberdade. Páscoa é isso. Simboliza a liberdade em que aquele povo saiu daquela escravidão, à semelhança nossa, quando Deus nos resgatou, nos tirou da lama do pecado, da destruição moral, da vida de pecado, de mentira, de coisas terríveis que nós vivíamos antes, e nos libertou. Somos livres hoje, e a semelhança daquele povo, onde tudo começou. Foi lá que começou. E nós vemos também as cruzes em todos os lugares onde a gente passa, que ali representa, que é principalmente nesses dias, representa essa Páscoa. A Páscoa, digamos, moderna, que é a primeira Páscoa na libertação do Egito, é para o povo de Israel. Agora, a cruz simboliza a nossa liberdade. O momento em que nós, eu e você, sabemos, como narrou a música que nós estamos ouvindo aqui, as músicas em geral que nós estamos ouvindo, essa liberdade que traz, que veio através do que ocorreu na cruz. A gente sabe, Jesus, que olhou para mim, olhou para você, e olhou para esse mundo todo perdido, de milhões de pessoas, e decidiu vir. Teve misericórdia e viu as possibilidades que eu e você não teríamos a menor condição de pagarmos o preço da nossa falta, do nosso pecado, da nossa imoralidade, da nossa perversão e do nosso erro. Eu lembro bem que antes de conhecer Jesus Cristo, eu tinha poucas certezas na minha vida, mas antes de ter, digamos assim, um relacionamento com Ele, eu tinha certeza de uma coisa: eu seria punido pelo tipo de vida que eu levava. Eu não sabia o que é isso, inferno, lago de fogo. Eu só sabia que a situação para mim não era de gente boa, não era gente boa. Aí Jesus foi para a cruz, sofreu, foi transpassado, foi ferido, como diz a música, foi humilhado, pisado, esbofeteado, cuspido, por mim, foi colocado nu numa cruz, pendurado. Que, aliás, quando eu leio essa passagem das Escrituras Sagradas em que Jesus foi pendurado, eu lembro da minha luta.
Eu queria mudar um pouco a estratégia em que a gente fala de Jesus, faz o apelo. Eu queria, na verdade, eu achava o ambiente religioso um ambiente fantástico, gente boa, cheio de gente boa. Eu digo, sabe de uma coisa? Vou ficar por aqui, mas eu não vou querer esse negócio de ir lá na frente, levantar o braço, colocar o peito para que todo mundo veja que eu estou recebendo Jesus. Eu vou mudar isso, eu vou me tornar um ninja, eu vou ficar aqui escondido no meio das sombras desse povo daqui da igreja, eu vou ficar escondido, quem sabe, ali, na maré da igreja, nem vou saber, o pessoal nem vai saber. Aí um dia eu já estava me voluntariando para fazer missão, olha só, nem era convertido lá naquela igreja. Já estava me voluntariando para fazer missão e alguém me chamou, vem cá, você é daqui dessa igreja? Mas eu queria ser um crente escondido. Entendia o sacrifício de Jesus, mas eu não queria me entregar totalmente não. Só, olha, gente, ir para a igreja no domingo já é suficiente. Vestir a roupa domingueira, ilustrar é outra coisa. Lustrar o sapato, colocar a domingueira, aquela calça melhor, ir para a igreja, e isso já é suficiente. Não precisa estar dando a cara por aí. Aí eu vi um pregador uma vez falar a respeito de Jesus, que ele foi colocado nu numa cruz, toda a sua vida foi pública, e eu estava querendo fazer algumas coisas escondidas, um ninja espiritual, um 007, um X9. Aí o pastor estava falando lá, Jesus teve todo o ministério da sua vida publicamente, nasceu publicamente, trabalhou publicamente, pregou publicamente, foi colocado lá, traído publicamente, foi colocado numa cruz publicamente, foi esbofeteado publicamente, arrancaram-lhe a barba publicamente, colocaram-lhe a coroa de espinho para chacota e deram-lhe uma paulada na cabeça publicamente. Depois foi retirado-lhe a roupa publicamente, e depois levantado numa cruz e colocado nu publicamente por minha causa. Aí o pastor disse: e você quer servir a Deus escondido? Tudo que ele fez foi público. Morreu, sofreu, foi transpassado tudo publicamente. Mas não foi o sofrimento de Jesus somente. Preste atenção numa coisa. Tem pessoas por aí que sofrem muito mais, que sofreram muito mais do que Jesus, em ferimento, assim, numa condição física, no ponto de vista da condição física. Jesus não sofreu mais do que alguns irmãos, fisicamente não sofreu mais do que alguns irmãos, que quando jogados na arena, os leões comiam as partes. Primeiro pega o pé, arranca a perna, e o cara ainda correndo por ali com uma perna só, ele arranca o braço, come um pouquinho. Teve irmãos que foram assim, terrível. Outros que foram cerrados ao meio, outros que foram abertos, as suas entranhas foram tiradas uma a uma, até o sujeito desfalecer e morrer. Outros foram descascados vivos, tirado a pele, arrancado a pele e deixado sem pele, vivo. Tem gente que sofreu muito mais do que fisicamente do que Jesus. Se pensar, foi para a cruz, foi colocado lá, pregado, morreu asfixiado. Morreu.
Só que tem um problema. O fato é que existe uma diferença entre Jesus Cristo e aqueles que morreram de forma cruel pelo Evangelho por aí. Existe uma diferença gigantesca. Quem morreu naquela cruz, há 2000 anos atrás, para pagar o meu pecado, o seu pecado, a sua crueldade e a minha crueldade, não se chamava Manuel, nem se chamava Davi, nem se chamava, como é seu nome? Não se chamava Raíza, não se chamava Marlos, não se chamava Val, não se chamava Patrícia, não se chamava Priscila, não se chamava Nelson nem Adriana, se chamava Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, o Deus da criação, Ele veio e Ele assumiu uma postura minha e sua, pagando o preço na cruz da nossa maldade, do nosso pecado. Isso é Páscoa, a liberdade que Ele trouxe para nós, o perdão que Ele nos trouxe. Quem morreu na cruz? Aquele que vivia desde a eternidade. Foi ele que morreu na cruz, não foi o Carlos. Aquele que criou o átomo, aquele que criou todos os movimentos e sustenta todos os movimentos dos astros no universo, aquele que criou e que o homem ainda não sabe discernir porque não alcança a grandeza da sua criação, que criou o cosmos, que se conhece até esse momento 4 trilhões de anos-luz de um lado, 4 trilhões de anos-luz do outro, estava na cruz. Era esse. Diferente. Porque sofreu. Não. Era Deus. Deus. Fantástico isso. É para nós estarmos humilhados, desgraçadamente humilhados diante dele, porque ninguém que está aqui merece que aquele que criou toda a vida morresse por ti ou por mim. Você merece? Aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece todas as cavernas da terra, aquele que conhece a palma da tua mão, aquele que sabe o número de cabelo que você tem na sua cabeça, hoje à noite e amanhã de manhã, ele sabe quantos ficaram na cama e ele sabe tudo sobre você. Conhece você? Conhece. Ele conhece todos nós ao mesmo tempo. É Deus que morreu lá. Isso é a grande diferencial. E o mundo às vezes não compreende, não entende a grandeza disso. E por isso usam coelho, ovo de chocolate, pezinhos de coelhinhos. Meu Deus, esse é o dia do perdão que nós recebemos. Aquele que perdoa os pecados, o único que pode perdoar. Os judeus estavam certos, eles diziam assim: só um que pode perdoar, é Deus. Pois é, ele estava morrendo lá. Só um que pode perdoar, é Ele que morreu por mim e por ti. Aquele que liberta os doentes, aquele que criou todos os peixinhos do mar, e aquele que conhece todas as coisas, era o que morria na cruz naquele dia, gente. Aquele que perdoou. Lembra? Você lembra de que ele perdoou você? Aquele que conhece todas as tuas mazelas e pecados e traições, quando você se vende, quando você se entrega ao inimigo, ele morreu por ti, por mim. Aquele que estabeleceu aqui neste mundo um reino de perdão. O Criador morreu com o único propósito de salvar
a todos nós de uma separação impossível de nós mesmos, com as nossas próprias forças de bondades, nossas bondades baseadas em egoísmo, ganância e mentira. Ele conhece a gente. Ele morreu porque nós somos pecadores, desgraçados e miseráveis mesmo. Foi por isso, a Bíblia diz isso, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso. E é por conta dele que nós estamos aqui nesse reino e nesse ambiente fantástico que é esse ambiente aqui, o reino dos céus. Aqui nesse ambiente está o reino que ele estabeleceu, chamado o reino de perdão. Todo mundo aqui é perdoado. Se você está aqui e você diz assim: eu estou aqui porque eu sou gente boa, eu estou aqui porque está no reino errado, velho. Reino de gente boa é em outro canto. Aqui é reino de gente que foi perdoado. A quantidade de perdão que varia, há uma variação, mas todos são culpados diante dele. O Deus conosco, Emanuel, morreu na cruz. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, do capítulo 2, e nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 15. E nós vamos descobrir que não há nada de chocolate, que não há nada de coelho, que não há nada de símbolo que trouxe a vida. Foi Jesus. O autor da vida. Olha só o que ele diz aqui, meus irmãos. Quando vocês, ele diz, capítulo 2 do livro de Colossenses, o versículo 13 até o versículo 15. Quando vocês estavam mortos, eu e você sabemos esse dia, estávamos mortos, nossa vida de pecado, somos deusinhos, fazemos o que nos vem à telha, que vem na cabeça, decidimos como vivemos, não como morremos, mas decidimos pelo menos como vivemos. O resultado da nossa vida é que traz ali, é uma morte que nós não temos controle sobre ela. Quando vocês estavam mortos em pecado, na incircuncisão da sua carne, Deus, o Senhor Emanuel, os vivificou juntamente com Jesus Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu. Lembra da dívida, gente? Pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as potestades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Deus morreu para que todo aquele que tenha fé em Jesus Cristo seja salvo. O Deus do perdão nos deu perdão imerecido. Eu recebi perdão, você recebeu perdão. Todos os seus pecados foram perdoados quando você se chegou diante dele e disse: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Deus diz: está perdoado, está pago. Aliás, os historiadores, quando Jesus, na cruz do Calvário, quando estava dando as suas últimas palavras na cruz, em que ia entregar o corpo ou a alma dele para o Senhor, o seu espírito a Deus, ele deu um berro, ele deu um grito. Segundo os historiadores, a palavra que Jesus Cristo usou quando ele deu o grito, quando ele bradou da cruz, eram as palavras que os generais, ao concluírem uma guerra e vencê-la, eles faziam: está consumado, está pago. Carlos, já não há mais nenhuma dívida.
Antônio, José, Mário, Brasil, Assunção, já não há mais nenhuma dívida, está pago. Fantástico. Fui perdoado. Que dia fantástico. Nós poderíamos até criar um dia do perdão. Não sei se o judeu tem, mas eu não sei se o crente tem o dia do perdão. Eu lembro do meu dia. Você lembra do céu? Você lembra do dia que você foi perdoado? Você não lembra do dia? Você lembra do dia em que você foi perdoado pela fé em Jesus Cristo e entregou a sua vida? E se você não lembra, meu irmão, vou dizer uma coisa, você precisa. Se você não lembra, e você não tem esse dia, se apresse, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Hoje à noite você terá essa oportunidade. Diga a Ele: eu quero te chamar de Pai, quero me entregar para Ti. Você pode fazer isso, e ter o seu pecado perdoado. Ou então você vai bolar com esse pecado até eu não sei quando. Deus sabe. Ele nos perdoou. Por isso eu posso ser livre, com convicção, ter a vida eterna. A Bíblia diz: fomos perdoados, porque Ele se importou comigo. Ele estabeleceu esse reino baseado nisso. Perdão. Christian, perdão. Marlos, perdão. Recebemos isso. Somos livres. Não enfrentaremos a morte eterna, sem amarras, sem pendências, purificados, transformados pelo Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra. Só que dentro desse reino de perdão, aqui, quando nós recebemos Jesus Cristo, existe algo que macula o reino. E o Senhor Jesus Cristo bate pesado nesse assunto. Então nós vamos ver que a falta de perdão entre nós já fomos presenteados, primeiro, com perdão que você não poderia pagar, de forma alguma, zero, você zero, eu zero, não poderia pagar nada, sem a menor condição, sem a menor possibilidade de pagar, zero, eu e você. E Ele deu de graça. Ele disse: ok, gente, já que você recebeu o perdão, e esse reino é um reino de gente perdoada, Ele diz: perdoe também. Porque a falta do perdão macula a paz que Ele diz: eu deixo-vos a paz. Macula. Aquela paz que o mundo não entende. Não aquela paz que você compra. Não, a paz que o mundo não entende. Macula a harmonia da vida cristã, macula a saúde do corpo e da alma. Tem muita gente doente por não perdoar. Quando alguém ofende você, quando alguém trai você, quando alguém machuca você, quando alguém rouba, te mente, te mete em encrencas. Às vezes nós guardamos essas coisas que ficam imprimidas na alma. Para onde você vai, você leva aquela coisa. E quando nós não perdoamos alguém que nos ofende, a pessoa que mais vem à nossa mente não é a mãe. Isso é um mal terrível. Não é a sua mãe que você tanto ama e mamou dos seus peitos. Não é o seu filho que saiu das tuas entranhas e você amamentou. Não é o seu marido, não é a sua mulher. Quando nós não perdoamos alguém, a pessoa que mais se nos aparece na mente é a pessoa, o ofensor, o não perdoado por ter feito alguma coisa. A mágoa imprimida da alma não permite que se cancele, não permite que tenha vida, não permite que tenha aquela vida com aquele propósito que Deus criou, uma vida de crente miserável. Olha só,
dentro do reino, como é que ele gostaria de que fosse. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6. E nós vamos ler juntos uma passagem bastante conhecida, nossa, todo mundo aqui já conhece essa passagem, sem exceção nenhuma, todo mundo aqui conhece o que nós iremos ler. Mateus capítulo 6, e o versículo 9, olha só o que ele diz aqui: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no... Pai. Se você ainda não teve a oportunidade de chamar Deus de Pai, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da oportunidade de você receber, porque no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, ele diz que todos aqueles que o recebem têm o direito de serem chamados de filhos de Deus. Pai para filho. Isso aqui que nós iremos ler é para gente perdoada, que já entendeu, já teve seus pecados perdoados, está aí, filho, Pai nosso. Vamos ver juntos, gente, já que todo mundo conhece essa passagem, a gente faz junto, vamos lá? Todo mundo juntos, nós aprendemos isso a longa data, está aqui, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, vamos lá? Todo mundo junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoa, não acabou não. Pois se perdoa, porque nos ensinaram só a metade, mas não acabou não. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E diz mais no versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É isso. Entendeu? Vamos lá? Vamos voltar agora para o Pai Nosso? Olha só o que ele diz. Nós vamos ver que venha o teu reino. Ele está se referindo desse reino que ele tem aqui, que é um reino de perdão, para que se encerre logo, para que acabe logo, para que a gente possa estar junto com ele para sempre. Ele diz: seja feita a sua vontade. Está falando a respeito de obedecer. Se ele é Senhor, sabe o que a gente faz com o Senhor, não sabe? Você já recebeu Jesus como Senhor? Se você está aqui hoje à noite e ainda não o fez, você precisa receber como Senhor. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós estamos falando de salvação. E o Senhor é assim, Ele manda e eu vou repetir de novo, bora ver se a gente acerta dessa vez. Ele manda e eu. Só esse pessoal daqui que falou. Vamos tentar mais uma vez. Ele manda e eu. Isso, igreja, é assim. Obedeça. Isso é Senhor. Seja feito a tua vontade. É o que nós lemos no Pai Nosso. Assim na terra como no céu. E ele diz mais: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Versículo 12, a respeito do perdão, desse reino que nós participamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
É uma comparação, é um comparativo, uma condicional. Deus diz: eu vou te perdoar se você perdoar o seu irmão que ofendeu você. E isso aqui, gente, não tem nada a ver com salvação. Eu quero convidar o pessoal aqui. Eu quero pessoas aqui na frente, por favor, pessoas aqui na frente. Vamos lá, pessoas aqui na frente. Gente aqui na frente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pode subir, sobe aqui. Eu preciso de gente aqui na frente. Esse perdão é assim. Esse pessoal aqui vai representar o mundo todo. Olha só, faz o bolo. Sabe o que é bolo? Bolo é assim, aquele amassado de gente bem aqui. Nem é um círculo, nem é uma fila. É aqui, gente, vem para frente aqui. Aqui é o pessoal do mundo. Aqui é o mundo todo perdido. Jesus Cristo morreu por esse povo. E alguns que estão aqui entre vocês receberam Jesus após ouvirem a palavra dele. Aí então está aqui, ó. O pessoal pode ir embora. Vocês foram salvos em Jesus Cristo. Gente salva. Aqui não, fica aqui ainda. Não corre não, Salmo. Fica aqui. Você recebeu a salvação em Jesus Cristo. Seus pecados foram perdoados. E para vocês se relacionarão entre vocês. Vocês serão ofendidos. Vocês magoarão e serão magoados. Mas sabe o que ele diz para vocês? Perdoem. Perdoe. Se alguém ofendeu você, perdoe. Aquele povo ali já era, mas vocês não, entendeu? Perdoem. Aí 3 desses caras aqui resolvem que irão perdoar. E eles terão a vida, viverão aquela vida com o propósito que Deus criou para eles, livres. Não tem nada prendendo, não tem nada amarrado, não tem nada acontecendo. Estão livres. Eles entenderam que foram perdoados e o Senhor, quando o Senhor manda disse perdoe, e eles obedeceram. Mas esse povo que é crente, livre do mundo, não perdoaram, mas vão viver uma vida desgraçada, miserável, como crente, com resultados disso. A Bíblia fala, nós iremos ler, Mateus capítulo 18, no versículo 34, ele vai contar, e eu ainda vou ver se a gente lê essa história, do dever de perdoar. Ele diz: se você não perdoa alguém, o irmão que ofendeu você, eu vou dar para você uma figura fatídica que vai te acompanhar, vai estar contigo na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de trabalhar, na hora de se relacionar, na hora de viver, chamado atormentador. Você escolhe. Ou você libera o perdão que você amarrou, segurou, quando alguém ofendeu você, esquecendo-se da Páscoa, da cruz, em que o Emanuel, o Deus conosco, morreu para te perdoar. Se não faço, me detenho, não o faço, tem essa vida miserável e desgraçada. Pode sentar, gente. Muito obrigado, uma salva de palmas para essa turma, representada muito bem. Olha só o que ele fala aqui, no versículo 13: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação, a gente pensa assim, nós aprendemos isso ao longo da vida: imoralidade, perversão, mentira, roubo. Mas não é, não tem nada a ver com essas coisas. Essa tentação que o sujeito passa aqui é a tentação de não perdoar. Ora veja, o versículo 14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas, ele está falando de perdão no versículo 12, passa para o versículo 13, se referindo a uma tal de tentação. No versículo 14 ele volta novamente para o perdão, e no versículo 15, ou seja, o versículo 13 é
quando ele se refere à maior tentação que um crente pode passar, velado. A gente vai saber, quando você comete um pecado de imoralidade, todo mundo sabe, aquela coisa espalhada. Ou aquela peca de alguma coisa, o pessoal descobre. Mas eu posso muito bem jamais perdoar uma pessoa que me ofendeu e guardar isso dentro de mim. Eu posso falar com a pessoa. Posso dizer, e aí, mano, tudo bom? No meu coração eu estou dizendo assim, naquele dia me enganou, né, seu safado. Morre, desgraçado. Me traiu. Tudo bom? Olha, legal. Mas me traiu, traidor, miserável. Morra. A pior tentação é essa, velada aqui dentro, imprimida aqui dentro no coração e na alma do sujeito. Se não faço, olha só o que diz Mateus capítulo 18. Jesus Cristo conta uma parábola. Ele se importou muito com esse assunto, para que nós tenhamos uma vida livre da Páscoa, do perdão que a Páscoa trouxe, simbolismo. Emanuel morreu naquele dia. Por isso, capítulo 18, do versículo 23, ele diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E como não, que seria 10.000 denários, o que seria 165 mil dias de trabalho. Como não tinha condições de pagar, o Senhor Deus ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o servo prostrou-se diante dele e implorou. Você lembra desse dia que você implorou o perdão de Deus? Eu lembro do meu dia, lá no acampamento da Igreja Tabernáculo Batista, depois da pregação do pastor Davi, uma noite, na penúltima noite do final do acampamento, pregaram sobre Manassés, que se encaixava perfeitamente com a minha vida. Eu lembro que no final da mensagem eu fui procurar um lugar isolado, eu queria ficar só, eu precisava falar com Deus, só que eu não sabia como, eu falar com alguém, eu não sabia com quem que eu deveria falar, mas eu tinha certeza, eu preciso falar com Deus. E eu entrei num banheiro velho, sujo, como a minha alma era, fedido, e lá naquele banheiro eu me ajoelhei e disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, ó Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador miserável. Implorou, prostrou-se diante dele. Tu lembra do teu dia, como é que foi? O meu foi dia 26 de janeiro do ano de 1991. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Você lembra do dia que você foi perdoado? Deus teve compaixão de ti, cara. Olha só o que ele diz: teve compaixão dele, cancelou a dívida, teve misericórdia de nós, cancelou a nossa dívida, teve pena de nós, apagou o nosso pecado. Emanuel lá na cruz, o Deus que criou o cosmos pensou em mim, teve compaixão de mim. Poeira, pó, eu não sou nada, você não é nada, nós somos poeira, nós somos pó, e aqui é um bando de poeirada só. E Deus lembrou desse bando de poeira, aquele que criou Canis Marjorie, a maior estrela já encontrada, em que o sol é apenas um detalhe de um pingo de caneta do lado dele, naquela bola gigantesca. A terra não dá nem para fazer comparação.
lembrou de mim, teve compaixão de mim. Ele diz assim: e cancelou a dívida e o deixou ir. Lá na cruz, cancelou a nossa dívida. Fomos livres das amarras. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, estamos no mundo agora, livres. Saiu, a gente está aqui. Vamos viver a nossa vida, vamos viver o perdão, vamos viver nesse reino de perdão, vamos nos relacionar. Aí ele diz assim: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia para aquele seu senhor 10.000 talentos. 10.000 talentos, 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários. 60 milhões. A dívida total de 10.000 talentos equivale hoje a 165 mil anos de trabalho. Ninguém tem esse tempo todo para pagar, então a dívida do homem que foi perdoado era impagável. Você não poderia pagar a sua dívida, nem eu pagar a minha. Nós não teríamos como pagar essa dívida. E Ele pagou por nós. Assim era a nossa dívida diante de Deus, sem condição de pagar. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou, dizendo: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, os anjos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o seu senhor chamou aquele servo e disse, porque ele não perdoou a dívida, ele não perdoou o ofensor, ele não perdoou aquele que lhe devia alguma coisa. Ele disse assim: servo mau. Tem alguém que você não perdoou? Então coloque o seu nome aqui no lugar de servo. Coloque o seu nome aqui se você não perdoou aquela pessoa que ofendeu você. Aquela dívidazinha, daquele denáriozinho. Coloque o seu nome aqui. Carlos Malvado. Hã? Coloque o seu nome aqui, se você não perdoa. Você guarda, você angustia, deixa a raiz brotar, aquela coisa aqui dentro, que bola, que cresce. Carlos Malvado. Perdoei-te, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Tu lembra que você implorou de Deus? Lembra? Pois é, mesma coisa, ele está dizendo. Implorou, perdoei. Outra pessoa te deve, perdoa. Mas a ofensa foi muito grande. 165 mil anos? Então, não é tão grande, porque a tua era assim, a minha era assim. Cancelei a dívida, porque você me implorou. A imoralidade, a arrogância, o erro. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de ti? Aí tem uma palavra que eu não gosto dessa palavra. Irado contra mim, o seu senhor, irado contra mim,
o seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. É o único lugar da Bíblia onde diz que o cara vai pagar alguma coisa do pecado dele aqui. Está aí. Torturadores, atormentadores, verdugos, algoz, carrasco, indivíduo cruel, desumano, que faz maltratos às pessoas. Nem você e nem eu queremos passar por um cara desse do nosso lado. E quando nós não perdoamos, na verdade, vem para o nosso lado isso. Convite especial, não perdoe, e você envia um convite especial para essa figura chamada verdugo. Mano, libere perdão. Se você tem se alguém tem uma dívida contra você, perdoe, seja livre. Você é livre. Só que amarrado às vezes por falta de perdoar as pessoas. Seja livre. Assim também, versículo 35 diz: lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Perdoa. Perdoa. Libera perdão. Seja livre. O reino de Deus é um reino de perdão. A gente não pode viver como um ninja, na escuridão dentro desse reino, um X9, um 007, camuflado em algum lugar. Não, libera perdão. Mas foi grande, foi 165 mil anos. Foi 165 mil anos. Se não chegar nesse tanto, você nem pode viver 165 mil anos. Tem nem como você viver para pagar essa dívida. Libera perdão. E tire essa coisa do atormentador do seu lado. Com o atormentador, o cara não dorme direito, não acorda direito, não trabalha direito, não vive direito, não se relaciona direito e se afasta cada vez mais das pessoas. E as pessoas que amam se afastam também, porque não pensa nos que amam, pensa naquele que está devendo, naquele que magoou, naquele que machucou. Perdoe. E o vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. E nós somos pecadores. Você vai precisar ser perdoado. Se você está aqui hoje à noite e você nunca chamou Deus de Pai, mas gostaria de chamar Deus de Pai, cansou de estar camuflado, é hora, hoje é o dia do perdão. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação, e se você ouviu a voz do seu Deus que falou contigo, não endureça o teu coração, se entrega, seja perdoado, seja livre, tenha convicções de salvação. Se você andou camuflado, hoje é o dia do perdão para você. Nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar uma música. E eu vou pedir para que os pastores, os líderes, se os pastores não estiverem, venham aqui na frente enquanto nós cantamos uma música. E se você hoje à noite veio, com certeza, o dia da Páscoa de você vir, foi o dia que Deus escolheu para ti. É o teu dia. O dia do perdão. É hoje. Então, você pode vir, saia do seu lugar. Eu vou pedir para que os líderes de GO e líderes estejam aqui na frente. E líderes de ministério também aqui desse lado. Precisamos de alguém aqui desse lado. Você vem para cá. Esteja aqui. E se você gostaria, Peterson fica ali e você fica aqui. E nós iremos cantar uma música. E se você gostaria de receber Jesus Cristo como seu Senhor, o libertador,
O que vai liberar o perdão para ti, vem aqui na frente. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos uma música. E sobre reis, e venha até na frente, e publicamente, Deus fez, assim como ele subiu a cruz publicamente sobre os e ficou nu lá em cima, que o homem já por minha causa trilhou, e por sua causa. Venha na frente. Sobre tudo Deus te colocou, sobre a ciência e o saber, e toda a glória que o mundo conhecer, sobre riquezas que o homem possuir, teu valor não há como medir. Morreu na cruz, se separou de Deus, sofreu a dor, negado pelos seus, mesmo assim provou seu valor e se entregou, pensando em mim por amor. Sobre reis. Agora nós vamos baixar as nossas cabeças. E se você hoje à noite descobriu, eu tenho um coração cheio de mágoa. Pessoas me ofenderam, eu não perdoei, eu não perdoo, tenho rancor, tenho mágoa, não consigo parar de pensar, odeio. Olhe para o Senhor, decida que a partir de hoje você tratará desse assunto, perdoará a dívida, para que você também tenha uma vida livre, uma vida cheia de propósito, e que você viverá essa vida que Deus bolou para ti. Faça uma oração enquanto nós cantamos a música. Morreu na cruz, se separou de Deus, sofreu a dor, negado pelos seus, mesmo assim provou o seu valor e se entregou, pensando em mim por amor. Mesmo assim provou o seu valor e se entregou, pensando em mim por amor. Deus amado, nós te damos graças pelo que o Senhor fez. Senhor Emanuel, morreu na cruz, Senhor de toda a criação, por nós que não merecemos, porque somos pecadores. Muito obrigado, Senhor, por ter feito isso por nós, e nos dá um coração disposto a perdoar também aqueles que nos ofendem, porque esse dia que o Senhor morreu, é o dia do perdão. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Tenha uma semana fantástica, que Deus os abençoe ricamente.